do Duke Clinical Research Institute, onde eu trabalho nos Estados Unidos. Bom, vamos começar entendendo primeiro por que esse assunto é tão importante. Esse tópico é tão importante porque quando a gente pega todos os pacientes com fibrilação atrial e que em algum momento vão precisar receber uma angioplastia, por exemplo, da coronária, por ter doença coronária, nós estamos falando de milhões de pacientes no mundo inteiro. Então, essa situação é muito comum. Todos os clínicos, todos os cardiologistas encontram e se deparam com essa situação todos os momentos, todas as semanas e alguns centros até todos os dias, dependendo de quão grande cada centro for. Então, esse é um problema muito comum que acontece na prática clínica. E esse é o problema que aconteceu no passado. Do lado esquerdo, por exemplo, nós temos aqui muitos avanços no tratamento da doença coronária, então novos antiagregantes plaquetários, a gente conseguiu entender muito melhor sobre a resistência ao clopidogrel, sobre a duração do tratamento da terapia dupla, novos stents, novas técnicas de cirurgia cardíaca, mas geralmente todos esses estudos que incluíam pacientes com doença coronária, quando o doente tinha fibrilação atrial, ele era excluído do estudo. E no outro lado, grandes avanços na fibrilação atrial, grandes avanços com novas drogas para o tratamento da fibrilação atrial, melhores maneiras de prever o risco de AVC, o risco de sangramento, porém, quando esses doentes também tinham uma indicação de dupla antiagregação plaquetária, por exemplo, num pós-stent ou numa síndrome coronariana aguda, esses doentes eram excluídos dos estudos de fibrilação atrial. Então, isso nos deu um gap, que os senhores podem ver aqui em amarelo ou em laranja, que é aquele doente que tinha fibrilação atrial, mas também precisava receber a terapia dupla de antiagregação plaquetária. E esses doentes foram excluídos de grande parte dos estudos, da maioria dos estudos, e por isso que durante muito tempo a gente chamava de arte da medicina, porque realmente a gente não sabia como fazer com esses pacientes, a gente tinha que extrapolar informações e realmente era muito difícil tratar esses pacientes. Se a gente pudesse resumir aqui, qual que é o resumo, como que a gente, no que resume-se tratar o doente com FA e doença coronária, esse slide resume bem, porque nós temos de um lado que prevenir a trombose de stent, o infarto, a recorrência de isquemia, a hospitalização, a revascularização de urgência. Para isso, classicamente a gente usa o DAPT, que é a dupla antiagregação plaquetária, aspirina clopidogrel, ou aspirina mais prasugrel, ou aspirina mais ticagrelor. E por outro lado, a gente tem que usar o anticoagulante oral para prevenir o AVC no paciente que tem FA. Mas quando eu combino essa terapia de dupla antiagregação plaquetária mais a anticoagulação oral, naquilo que é chamada de terapia tripla, o meu risco de sangramento é exponencialmente alto. E a má notícia é que não tem como nós tratarmos a trombose de stent, o AVC e o sangramento ao mesmo tempo. Bom, se não tem como tratar isso ao mesmo tempo, qual é a nossa meta, então? Qual é o nosso objetivo? Bom, o nosso objetivo nesse cenário é encontrar aquilo que eu venho determinando nos últimos 8 anos, ou 7 a 8 anos, a terapia antitrombótica sweet spot. O que significa a terapia sweet spot? Ou seja, aquele ponto de equilíbrio. É a terapia que eu vou achar a dose certa, dos remédios certos, na combinação correta, pela duração mais apropriada para cada tipo de doente, que me dê o maior benefício na redução de eventos isquêmicos a um menor risco de sangramento. Isso é o que define sweet spot.